Boa tarde, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando esse momento para pensar nas coisas e tudo mais. Já é a nossa, sei lá qual aula, já tivemos bastante aula, né? Mais do que presencial. E, enfim, gente, quero dizer para vocês que na semana passada foi feriado, por essa razão não tivemos nem a live, né, de Pergunta e Tira Dúvidas, e nem a aulinha gravada que eu sei que vocês tanto amam, tá? Por essa razão, hoje nós vamos terminar o capítulo da semana passada, tá? E porque ficou faltando formas de relevo e formação do solo, que eu achei melhor ter uma aula exclusiva para isso. Beleza? Então vamos lá, meus amores. Olha só, na última aula nós falamos sobre o ciclo das rochas, sobre os minerais, sobre erosão, intemperismo, todos esses fatores que contribuem para a formação de quê? Para a formação do relevo, para a formação da paisagem, tá? Então, tudo isso que eu estou mostrando para vocês é o que vai compor a nossa paisagem, o que a gente vê. Lembra da primeira aulinha que a gente teve? Então, a nossa primeira aulinha foi basicamente isso. Eu explicando paisagem, conceitos de paisagem, lugar, espaço, todos esses arranjos que eu estou trazendo para vocês, desde o processo de rochas até agora, em questão de relevos, formam e contribuem para a formação da nossa paisagem e do espaço em que nós estamos, ok? É muito importante falar sobre isso, o espaço em que nós estamos, em que nós ocupamos, enquanto seres humanos, enquanto homens, mulheres, tá? É muito importante falarmos sobre isso e entendermos os lugares em que nós estamos hoje. Beleza? Então vamos lá, gente. Para a gente entender formas de relevo, a gente precisa falar da formação desses relevos. Você lembra na aula de geologia que eu falei para vocês como se formam rapidamente os relevos? Lembra que eu falei? Então, eu vou retomar esse raciocínio. Por quê? Porque é muito importante a gente entender essa ideia. Qual é a ideia? A formação de relevo, ela tem total a ver com a movimentação das placas tectônicas. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, as placas tectônicas estão 100% relacionadas com a formação dos relevos. Mas por que, professor? Você falou sobre isso, eu lembro e tal. Mas por quê? Gente, vocês sabem que as placas tectônicas estão na litosfera, ou seja, na nossa camada superior da Terra, e elas se movimentam. As placas tectônicas não estão paradas. Dito isso, essas placas tectônicas têm várias formas de movimentação, tá? Então, ora elas têm um movimento de afastamento, ora de aproximação, ora de ligação ou rompimento lateral, tá? Então, a partir disso, a partir dessas movimentações, os relevos são criados. Mas como assim, professor, são criados? Vamos lá, olha só. Vamos imaginar que isso aqui são duas placas tectônicas, tá? Que cada mãozinha é uma placa tectônica. E elas vão se colidir. Quando elas se colidem, elas estão se movimentando, tá? As placas tectônicas não estão se movimentando rápido, só para trazer isso para vocês aqui, para vocês entenderem. Elas se movimentam, vão se encontrando, se chocam e emergem e sobem, tá? A partir dessa subida dessas placas tectônicas, são formados montanhas, planaltos, planícies, depressões e tudo mais, tá? Mas, professor, as outras movimentações também formam relevos? Sim, ok? As outras formas de movimentação das placas tectônicas também formam relevos, ok? Beleza, gente, vamos para o segundo tópico, as formas de relevo. No livrinho de vocês podem observar que vão haver várias formas. Eu separei 4 aqui porque estas são as mais faladas, são as mais comuns e conhecidas, ok? Beleza, então vamos lá, gente. A primeira que eu trouxe para vocês foi as montanhas, tá? A formação das montanhas tem tudo a ver com o que eu falei aqui sobre as placas tectônicas, tá? Montanhas são locais de altitudes muito elevadas, tá? Altitude,
Altitude e altura, não é só altitude, porque altitude e altura são coisas diferentes, lembram da nossa aulinha? Então, a altitude e altura muito elevadas, tá? E são geralmente formações mais antigas, tá? Podendo surgir do choque de duas placas tectônicas ou da formação vulcânica. E por que isso é importante, professor? Porque essa formação, né, essas montanhas, o aglomerado de montanhas, vai gerar o que nós chamamos de cordilheiras, tá? Existem duas cordilheiras no mundo que são muito importantes. A primeira encontra-se aqui na América do Sul, tá? E se chama Cordilheira dos Andes. Essa cordilheira passa pelo Chile, Peru, Bolívia e vai formando uma cordilheira. O que serão cordilheiras, professor? É um conjunto de montanhas. São várias montanhas juntas, grandes formações geralmente antigas, tá? E antigas no tempo geológico, não que elas nasceram há 2 anos atrás, tá? Tempo geológico de milhares e milhões de anos atrás, ok? Então essas montanhas, essa cordilheira, né, dos Andes, e também temos a Cordilheira do Himalaia, tá? A Cordilheira do Himalaia se encontra na Ásia, tá? Próximo à China. É nessa Cordilheira do Himalaia que nós temos o pico mais alto do mundo, o Everest, o Monte Everest. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas podem dar uma pesquisadinha no Google. É o monte mais alto do mundo, é a montanha, é o ponto mais alto do mundo, ok? Beleza, agora nós vamos para os planaltos, tá? Esses planaltos vão ser superfícies irregulares, tá? Que podem ser chamados de platôs também. Mas o que seria um planalto, professor? O próprio nome já diz, é um local alto, porém plano. Como assim plano? Ele não tem deslizes, não tem declives em sua maioria. Então ele cresce e forma uma espécie de plano. Diferente da montanha. Geralmente uma montanha tem um topo. Pode até ter formações, pode até ter pontos mais planos, mas não se torna um plano alto. Ok? Professor, me dá um exemplo de planalto? Claro. Planalto, Brasília. Brasília é um enorme planalto. Por isso que nós chamamos, vocês possivelmente já devem ter ouvido falar do Planalto Central, tá? É o ponto central do Planalto brasileiro, tá? Um grande planalto. Brasília se encontra num planalto. Por isso que eu falo que a gente entender a formação da paisagem nos leva a entender várias outras questões. Olha que doideira! O relevo influencia nos nomes de um dos lugares mais importantes do Brasil, onde são feitas as nossas leis, onde os nossos congressistas estão trabalhando, teoricamente, tá? Além disso, nós temos as planícies, que vão ser superfícies planas também, porém, elas vão ter no máximo 100 metros de altura, de altitude, perdão, sempre confundo, de altitude, onde os processos da deposição superam os dos desgastes. Ou seja, nesse local, o desgaste não é tão forte, ou seja, a erosão não é tão forte. Existem mais depósitos, ou seja, no momento em que vieram as deposições que eu falei com o temperismo, com a erosão na última aula, esses depósitos vão permanecer e não vão erodir, não vão destruir aquele lugar, tá? E o outro ponto são as depressões, que vão ser áreas que vão ser mais ou menos planas, tá? E vão ter baixas em relação ao seu relevo, ou seja, elas vão estar abaixo do relevo. Por exemplo, o lugar que o livro aponta para vocês aqui, na Cisjordânia, entre a Jordânia e a Cisjordânia, se chama o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo, ele se encontra numa grande depressão, ou seja, ele está abaixo do relevo normal, tá? E ele é plano lá, ok? Entenderam? Pegaram essa ideia? Mais um processo que eu acho importante falarmos são sobre as serras, tá? As serras que existem muitas aqui no Rio de Janeiro. Professor, no Brasil tem montanhas? Você falou dos planaltos, das planícies de depressão, no Brasil tem montanhas? Aqui no Rio de Janeiro tem muitas montanhas, gente. Montanha não é o que nós temos aqui. Para uma montanha, os morros que nós temos aqui são relativamente
pequenos em comparação com as montanhas, tá? Mas professor, já foi no costão, não sei o que, pá. Gente, continuam sendo formações rochosas, tá? Não são montanhas, não necessariamente são montanhas, ok? Ok. Então vamos falar das serras. As serras são muito importantes. Nós temos várias serras, não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. E a formação delas são muito importantes. O que elas são? São superfícies alongadas com topos irregulares, tá? E muitas vezes isolados. Elas vão formar um conjunto de montanhas antigas que sofreram desgaste pelos agentes do intemperismo ao longo do tempo. Então, essas serras podem ser consideradas montanhas antigas que sofreram com o intemperismo, ou seja, elas deixaram de ser montanhas e se tornaram serras. Não sei se vocês já foram para Teresópolis, Petrópolis, esses locais, e vocês podem observar bem. São locais altos, porém com muito desgaste. Vocês podem ver que nesses locais geralmente acontecem deslizamentos de terra e etc. Beleza? Beleza. Então vamos lá, gente. A gente falou de relevo, e relevo tem absolutamente tudo a ver com formação do solo, ok? A formação do solo, ela passa por muitas coisas. Ela vai ser um processo lento e com muito desgaste, tá? É lento e contínuo de desgaste das rochas, tá? Então os solos, os minerais dos solos, os minérios dos solos vão existir a partir dos desgastes do solo. O intemperismo tem tudo a ver com a formação dos solos. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o intemperismo é o processo de desgaste feito pela natureza, independente de ser físico, biológico ou químico, feito pela natureza, que leva deposições das rochas para outros lugares, causa uma movimentação, tá? Então, geralmente, essas rochas sofrendo intemperismo, esses sedimentos, esses depósitos, vão cair em algum lugar e vão formar um solo, tá? Então, podem demorar até 5.000 anos para se formar, ok? Então, o que ajuda a formação do solo? Tempo, clima, relevo, tudo isso é 100% eficaz para a formação do solo. Professor, clima, tempo, tem diferença? Tem, e nós vamos estudar isso na próxima aula, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, que vocês tenham dúvidas, tirem dúvidas, tá? E até a próxima aula, tá? Até o Tira Dúvidas. Beijão, fiquem com Jeová e até a próxima, beleza? Beijão.